Paz do Senhor, igreja. Quantos estão felizes, dizem amém. Abra a Bíblia comigo, Epístola aos Hebreus. Epístola aos Hebreus, a partir do capítulo de número 1 e versículo de número 1. Quem encontrou o texto diz amém. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho? E outra vez, quando o introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Versículo 8. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Até aqui, amém? Quero também deixar os meus cumprimentos ao evangelista, Deus abençoe, evangelista irmão Mário, professor de teologia, professor de EBD aqui da sede, Deus abençoe. Se puder a banda me ajudar com o fundo musical, eu vou ficar muito grato. Deus abençoe. Queridos, se assentem por gentileza. Queridos, a Epístola aos Hebreus é chamada também de quinto evangelho. Chamada assim pela sua estrutura literária. Enquanto todas as outras epístolas narram doutrinas a partir daquilo que foi lançado por Cristo e os demais apóstolos, a Epístola aos Hebreus narra o sacrifício de Cristo. A Epístola aos Hebreus narra quem Jesus é. Ela é chamada de quinto evangelho porque ela contém um pouco de todos os outros quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Enquanto Mateus traz dentro da sua literatura quem é Cristo como rei, Hebreus também o faz. Assim como Marcos mostra Jesus como servo, aquele que se entregou ao sacrifício da cruz, Hebreus também faz. Assim como Lucas mostra a natureza humana de Jesus, Hebreus também faz. Assim como João mostra a divindade de Jesus, a Epístola aos Hebreus também faz. Quanto à sua autoria, muito embora haja alguns pressupostos de alguns teólogos e até por mim, a sua autoria é, na verdade, desconhecida. Não se sabe ao fato quem foi que a escreveu, mas fato é, ela foi escrita. Fato é, ela foi narrada. E dentro dela nós podemos perceber que Cristo é aquele que nos deu graça para estarmos aqui hoje. Salvou-nos dos nossos pecados, livrou-nos da nossa vã maneira de viver, e por isso estamos aqui hoje aguardando o arrebatamento da igreja. A Epístola aos Hebreus nos mostra que Cristo é aquele que vive e reina para todo sempre. João capítulo 1, versículo 1 diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versículo 2, ele, o verbo, Jesus, estava no princípio
com Deus. Jesus não foi criado como as testemunhas de Jeová atestam. Jesus não é um Deus menor, como assim se diz. Jesus não é semelhante aos anjos, como os mormons dizem. Jesus é aquele que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Cristo é o princípio e o fim. Por isso que no Apocalipse, Jesus olha para João e diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A partir de Cristo, tudo existe, e fora dele, tudo deixará de existir, porque Cristo é o começo, Cristo é o meio, Cristo é o fim. Não se preocupa, se Cristo é o princípio, se Cristo é o meio, e se Cristo é o fim, a nossa história está na melhor mão possível. Essa é a mensagem do autor aos Hebreus. Cristo foi aquele que, por meio da palavra, criou os mundos. Nós conhecemos, dentro da teologia, aquilo que chamamos de revelação geral, sobre a forma com que Deus se manifesta aos homens. E esta forma é pela natureza. Nós vemos o sol, nós vemos as nuvens, nós não vemos, mas sentimos o oxigênio. A partir disso, vemos a presença de Deus. O salmista, quando escreve a poesia de número 19 e verso 1, ele abre a janela da sua casa, licença poética, e diz: Hashamayim mersaprim kavod el. Os céus declaram a glória de Deus. O céu mostra a glória daquele que tudo fez, aquele que tudo criou. Não existe nenhum enredo que possa nos mostrar algo diferente sobre quem é Cristo. Cristo é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Por isso que Paulo, em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, disse: o qual assumiu a forma de servo, aniquilou-se a si mesmo, tendo a mesma forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas foi obediente até a morte de cruz, sendo em forma de Deus. A expressão grega ali é morfê, mesma substância e essência. Aquilo que o Pai é, o Filho também é. Por isso que desde 1911, quando fundou-se uma igreja chamada Missão de Fé Apostólica, que hoje é conhecida como Assembleia de Deus, ela perdurou por mais de um século. Ela expandiu mais do que todas as outras denominações, porque a pregação dela é que Cristo é o Deus que se fez carne, veio à terra para nos salvar. Cristo, o começo, o meio e o fim. Às vezes me perguntam: Rodrigo, onde está pautada a tua confiança? Rodrigo, qual é o motivo de você não se desesperar? Simples, a minha confiança está em Cristo, aquele que criou todas as coisas.
Cristo. O problema é que hoje, e permita-me ser um pouco mais colérico em minha colocação, o problema é que hoje não se ensina mais, e eu não estou falando de IADJO, eu estou falando de forma geral. Hoje não se ensina mais quem é Cristo. Se perguntarmos para a juventude, por exemplo, quem é Cristo? 60% não sabe quem Ele é. Se perguntarmos para os adolescentes, em que se baseia o batismo? Eles não sabem responder. Porque faltou em nós uma missão apologética, mostrar por meio das Escrituras que Cristo é Deus. Por isso que os 5 lemas da Reforma Protestante: sola graça, somente a Deus a glória, somente as Sagradas Escrituras, somente a graça e somente Cristo. É em Cristo que se baseia a nossa convicção. É em Cristo que os pilares do Evangelho são descritos. O que me impressiona na Epístola aos Hebreus é que ela, antes de ser escrita, ela primeiro foi pregada. A Epístola aos Hebreus, ela tem uma estrutura de sermão expositivo, do capítulo 1 até o capítulo 13, em seu findar, vemos de maneira muito eloquente, início, meio e fim. Início, Deus criou todas as coisas. Meio, Deus nos salvou. Fim, iremos para a glória com Ele. Esse é o Cristo que Hebreus revela. Cristo, a pedra fundamental, aonde tudo se baseia. Em Marcos capítulo 16, aliás, Mateus capítulo 16, nós vemos uma conversa incrível. Cristo perguntando para os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Uns disseram: tu és Elias, o profeta. Outros: tu és João Batista. Mas Pedro olha e diz: tu és o Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É nessa convicção que se baseia a nossa fé. Cristo. Cristo no começo, Cristo no meio e Cristo no fim. É Cristo. Aí Jesus olha e diz: bem-aventurado és tu, porque quem te revelou não foi carne e sangue, mas o meu Pai que está nos céus. E sobre esta pedra, não Pedro, a revelação. Que revelação? Que Cristo é o Filho do Deus vivo. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E Pedro em sua epístola diz: e Cristo, a pedra fundamental de nossas vidas. É Cristo. Não existe mensagem mais gloriosa. Cristo. A evangelização é Cristo. A chama que acende é Cristo quem faz. Cristo.
É tudo Cristo. Estamos no final de janeiro. Fevereiro voltam-se as aulas. E que mensagem mais linda para os universitários, para aqueles que estão no ensino médio fundamental. Que olhar para o professor marxista, que olhar para o professor ateísta, que olhar para aquele que vai em religiões africanas, de matrizes mais baixas, médias, altas, enfim, olhar e dizer: Cristo, Cristo, Cristo é o Deus vivo e que edificou esta igreja, e Joinville é do Senhor Jesus Cristo. Joinville não é de orixá. Joinville não é de maçonaria. Joinville não é de políticos. Joinville é do Senhor Jesus. Se Cristo está na frente, nada mais importa. Se Cristo está na frente, tudo aquilo que dizem que não é, passa a ser. Se Cristo está na frente, quando dizem não dá, Cristo faz ser. Se Cristo está na frente, Ele nos pega pela nossa mão direita e diz: não temas, eu sou contigo. Aí Isaías, de maneira muito linda, penso eu que por revelação, descrevendo as características do Messias, ele olha e diz: porque caminhará em perfeita paz a alma que em ti confia, e tu caminharás em perfeita paz. Por isso que Cristo diz: a minha paz aos discípulos, a minha paz eu vos dou, a paz que excede todo o entendimento, daquele cujo coração Cristo está nele. Não se preocupa. Se Cristo está no casamento, por mais bagunçado que o teu casamento esteja, Cristo dá um jeito nele. Se Cristo está na tua família, por mais bagunçada que a tua genealogia esteja, Cristo dá um jeito de endireitá-la. Cristo no começo, Cristo no meio, Cristo no fim. Cristo no começo, Cristo no meio, Cristo no fim. Por isso que o autor aos Hebreus diz que em Cristo todas as coisas foram criadas. É Cristo. Não há outro porquê. A resposta é Cristo. E talvez você diga: Rodrigo, você está fazendo afirmações muito vagas, não tem como explicar diferente. É Cristo. Se Cristo está no começo, se Cristo está no meio, Ele estará no fim.
É por isso que Jeremias olha e diz: que os pensamentos de Deus são pensamentos para fazer a nossa alma prosperar e ter paz. Não um pensamento mau, não um pensamento de guerra, não um pensamento de acusações, pensamentos de prosperidade. Se há acusação na tua alma, não é Cristo. Se os pensamentos estão barulhados, não é Cristo. Se o caminho está tortuoso a ponto de você estar resbalando, não é Cristo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, atesta Cristo. É uma tríplice confissão. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Ele é o caminho, não há outro fora dele. Se Ele é a verdade, fora dele, tudo é relativo. Se Ele é a vida, fora dele, vida não há. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Se coloque de pé. Com a permissão do vosso pastor, eu quero orar. Mas essa oração de hoje é bem específica, é culto da família. Eu quero orar por você e sua família. Aqueles que quiserem vir à frente, fiquem à vontade. Mas a minha oração agora é por você e sua família. E a minha oração será que você coloque Cristo no começo, Cristo no meio e Cristo no fim. E assim, a sua família prosperará. Tem um rapaz aqui na frente, ele está aceitando a Jesus? Já aceitou, quer orar? Está vindo um casal à frente. Se você quiser vir à frente, pode vir, que eu quero orar por você. Temos aqui uma alma confirmando a sua rendição a Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Tem mais alguém aqui hoje que quer aceitar a Jesus? Vou aproveitar para fazer esse convite. Tem mais alguém aqui? A esses que vieram aqui à frente, a vocês que se juntaram com as suas famílias, que a vossa oração possa ser Cristo, somente Cristo. Espírito de Deus, preguei a tua palavra, preguei, Jesus, aquilo que o Senhor inspirou o meu coração. Que as famílias esta tarde possam sair daqui reconhecendo que Tu és, Jesus, o começo, o meio e o fim.
que eles possam sair daqui, Jesus, carregando a esperança no coração, de que Tu és aquele que tudo pode, Tu és aquele que pela palavra tudo faz. Aqueles, Jesus, que necessitam desesperadamente do Teu consolo, aqueles, Jesus, que necessitam do Seu abraço, acalenta agora. Faz, Jesus, com que esses corações rendidos a Ti possam, Jesus, uma vez mais sentir o Teu afago. Que a alma, Jesus, que está rendida a Ti aqui na frente, possa, Jesus, através de Ti, endireitar os seus caminhos e colocá-lo à frente dos seus planos e projetos. Essa é a nossa oração, Jesus, é isso que pedimos. O Senhor no meio, o Senhor no começo e o Senhor no fim.